Os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que converterem muito a justiça como as estrelas para sempre eternamente. Dê um aplauso ao Senhor. Daniel 12:3. Os que forem sábios. Com muita alegria que o Ministério Internacional da Restauração, a Visão Celular no modelo dos 12, a Visão Apostólica, a ICEGE, que está representado hoje por um dos nossos embaixadores executivos, o Kentola, que tem sido um braço forte, que já chegou hoje de Jerusalém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso, para vir abençoar a nossa vida, e amanhã ele tem a sua fala. E a gente sabe que o Brasil é um país cristão, e nós não vamos perder o nosso legado. Só os que creem se expressem no nível que creem. Não, eu falei, os que creem se expressem no nível que creem. Diga, eu sou inegociável. E um irmão meu apanhou muito na mídia. Foi horrível o que fizeram com ele. E eu vi pouco crente tomando causa. E eu vi que a nossa geração está vivendo como a geração de Benjamim, associada aos filhos de Belial. Por causa disso, muitos serão esquartejados. Juízes 19. Por não entenderem o papel profético. Mas na vida desse homem aconteceu uma profecia que está no livro de Neemias 13:2. Eu, o Senhor, vou converter a maldição em bênção. Se tinha alguma palavra de maldição na sua direção, meu irmão, vai ser convertida em bênção. Só quem não crê, fique calado por 1 minuto. Se você crê, se expresse mesmo, porque hoje é uma noite apostólica. É a noite de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E os que recebem, se expressem no nível que vocês recebem e que vocês creem que haverá uma restituição a seu favor. A provisão extra da parte de Deus está chegando. Eu quero ouvir o grito como os leões, os gatitas, que não negociam a visão e a chamada. Digo aleluia. Esse é outro episódio na minha vida. Tivemos diversas oportunidades de nos conhecermos antes e Deus não deixou. Porque Deus não queria que homens nos apresentassem. E fomos apresentados por Deus em um momento histórico na nação brasileira. E eu quero dizer que o Brasil vai viver os seus melhores dias e anos. Só quem não crê, fique quieto, por favor. Os melhores dias e anos o nosso Brasil vai viver. Os que creem, por favor, recebam essa semente. Deus vai limpar os céus do Brasil. Gritem aleluia. Deus utilizou todas as ferramentas, porque todas as vezes que se levanta um faraó ou uma tirania, Deus levanta libertadores. E levantou nos nossos dias faraós em outros níveis, com as suas tiranias. Mas em cada ponto que tem um faraó, Deus levantou Moisés. E o nosso povo não vai perder o foco da terra prometida. Quantos creem nisso e quantos recebem, digam algo
por favor, porque está chegando o tempo da nossa restituição. Os que recebem, rasguem esses céus com um grito de vitória daquilo que Deus vai estar estabelecendo. Tudo o que está acontecendo é o favor de Deus para purgar o Brasil, limpar o Brasil. A moral do Brasil vai ser lavada. Eu vou repetir: a moral do Brasil vai ser lavada. E os benjamitas não vão fazer pacto com os filhos de Belial. Homens de Deus, mulheres de Deus, uma voz diferente, não é a voz apenas de um pastor gospel. É uma voz hoje de direção para a igreja, que me representa, e todos que têm vergonha. Ateu, espírita, nova era, católicos, carismáticos, cristãos e evangélicos, que acreditam na família. Não é ecumenismo, não. É por uma sociedade. Porque tem gente que não tem a fé em Deus, mas acredita na sua família. Família nasceu antes mesmo do povo conhecer que era Deus. Quando Jesus chegou, as famílias estavam estabelecidas. Família se estabelece por princípio, e a nossa família não vai ser negociada. A minha oração é que Deus guarde este homem, a esposa, as filhas, a família, e coloque como uma redoma de fogo. E por Asebe, como fez com Jó, também faça na vida dele. E tudo aquilo que for seta de maldição na direção dele, que se cumpra Salmo 64, vai voltar contra o adversário, e o Senhor vai honrar o justo, para que o nome do Eterno seja executado e seja liberado em toda a terra. Começa um novo céu profético em Manaus, Amazonas, no Brasil, na visão e nas nações da terra. Vamos receber com alegria o Marco Feliciano. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar para o apóstolo Renê, né? É uma alegria indizível poder estar aqui nessa noite. Há muito tempo eu desejei estar aqui convosco. Esperei que isso acontecesse em outro tempo, mas aprove a Deus fazer com que isso acontecesse hoje. Se fosse em outro tempo, eu tinha ganhado só um amigo. Nesse tempo novo eu ganhei um pai. E o que o apóstolo Renê, meu pai, nosso pai, falou aqui é profético. Hoje eu estava almoçando com ele e contei uma história que todo mundo começou a rir. Semana retrasada, lá no meu gabinete, chegou um babalorixá, todo cheio de indumentárias e com uma espada de São Jorge. Quando eu olhei para ele, eu falei: pronto, agora eu vou apanhar também. Ele olhou para mim e disse: pastor, fica tranquilo que a minha vinda é de paz. Falei: pois não. Ele disse: eu estou aqui para dizer para o senhor que o senhor me representa. Eu falei: não, calma, porque aí o aplauso vai ser melhor.
Eu disse amém. Ele disse: não, mas não sou só eu não, eu estou aqui representando uma associação com 600 centros de Umbanda, e todos nós chegamos à conclusão que o Senhor nos representa. Aí vem a parte mais forte. Ele disse: o senhor pode ficar tranquilo, porque nenhum mal vai acontecer com o senhor. Aí eu perguntei: por quê? Ele disse: porque nós estamos batendo tambor, as nossas entidades estão protegendo o senhor. Quem não é contra nós é por nós, né? Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo que o Ministério Internacional da Restauração hoje representa na minha vida. Há quase um mês atrás, eu fui surpreendido pelo convite do apóstolo Renê para estar ali em Porto Seguro. Eu achei que ele estava me levando lá só para me ouvir, e de repente ele me deixou falar. E naquela noite Deus operou um milagre na minha vida, na verdade 2. Eu passei 90 dias sem agenda, porque as igrejas desmarcaram as agendas, e os meus programas de TV, meus missionários estavam quase passando fome. E naquela noite aconteceu um ato profético, e aquilo mudou a minha vida. As pessoas vieram ao altar, eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu sou assembleiano, né? E o assembleiano tem um probleminha: você fala em anjo, ele voa; fala em fogo, ele pula; você falou em oferta, ele desvia na hora, né? Eu sou assembleiano, eu estou dizendo isso porque eu sou assembleiano. Mas Jesus já está curando essa história. A igreja de Manaus é diferente, incluindo os assembleianos de Manaus, que são diferentes dos assembleianos do Brasil inteiro, porque eles também ofertam. E naquela noite, além disso, eu contei que eu tenho uma filha de 18 anos, era o aniversário da minha filha, e eu falei que eu tinha o presente da minha filha que eu ia dar a ela, que era um carro, porque eu negociei a festa de 15 anos a troco do carro nos 18, e ela aceitou. Só que por causa das lutas, eu peguei todo o dinheiro do carro e usei para pagar as contas. E minha filha aceitou de bom grado, dizendo que a maior alegria dela e o presente era ter um pai que representava a família. Na semana seguinte, apóstolo, um dos seus, lá do estado do Espírito Santo, ligou para mim e disse: pastor, eu preciso do nome da sua filha, os dados dela. Eu disse: por quê? Porque Jesus mandou eu dar o carro dela. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, eu também agora sou dos 12, ponto final. Eu estou todo arrepiado aqui. Isaías, capítulo de número 43, é hoje. Isaías, capítulo de número 43, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E quem entendeu esse texto, diga amém.
Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não? Vamos orar. Pai, eu te agradeço mais uma vez. Já ouvi coisas extraordinárias nessa noite, e neste momento eu lhe peço inspiração para concluir aquilo que o Senhor tem para a sua noiva nesta noite. E antes que eu comece a ministrar, cerca esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre esta igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. É uma honra, um privilégio e uma grande responsabilidade ministrar depois que o apóstolo Estevão, pai de uma geração, ministrou aqui. Ainda bem que ele teve misericórdia de mim e deixou o altar, senão não ia conseguir falar perto dele. Perto do apóstolo eu já estou tremendo, eu estou quase chamando. Eu quase fiz o sinal da cruz. É a primeira vez que eu participo de um banquete onde o prato principal vem antes da entrada. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a ministrar. Hoje eu tenho 40, cara de 50, corpinho de 60. Você ri porque não é você. Mas na minha memória eu não tenho lembrança de nenhum culto sequer, desde a minha infância, onde eu tenha estado e eu tenha sentido a falta de Jesus. Pelo contrário, todos os cultos Ele esteve presente. Teve gente que não entendeu, então eu vou desenhar melhor. Não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado. Às vezes, por força maior, fui obrigado a chegar depois que o culto começou e sair antes do culto terminar. Mas Jesus não, porque esta igreja é dele. Ele entrou aqui quando o primeiro crente entrou, e só irá embora quando o último crente sair daqui, porque esta é a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu estava perguntando a Deus o que ministrar numa reunião de líderes, e o Senhor falou ao meu coração que líderes às vezes precisam de um estímulo e relembrar a sua história, e lembrar que só estão aqui porque houve uma chamada divina em sua história. Houve todo um empenho dos céus, um investimento sagrado de Deus, e o resultado de todos os tombos e levantes, de todas as vezes que você foi aplaudido pelas vitórias e vaiado pelas faltas, tudo isso culminou na construção do ser que você é hoje. E o que eu venho te falar é uma mensagem divina. Você não é normal. Você é um sonho de Deus encarnado aqui nessa terra. Eu leio a Bíblia desde criança. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha no catolicismo, e li a Bíblia Ave Maria de capa a capa. Ela tinha 7 livros a mais do que tem a nossa. Depois disso li a Bíblia algumas vezes, escrevi alguns livros sobre ela, e todos os dias me deparo com uma revelação profunda.
Nos áureos anos de teologia, ouvindo os meus pastores, ficava eu desejando ser como eles, ter a interpretação perfeita. Até que um dia um deles me disse: não há interpretação concreta acerca de um texto, porque a Bíblia não é um livro normal. A Bíblia é um livro extraordinário. Uma vez viajando pelo mundo, alguém me perguntou: você parece ser um rapaz inteligente e acredita num livro que tem mais de 40 autores? Saí à defesa e disse: não, a Bíblia não tem 40 autores, ela tem 40 escritores. Autor é um só, e ele está sentado no alto trono nessa noite, recebendo o louvor da nossa igreja. Então esse livro, não há homem na terra que possa dizer, bater no peito: eu sei tudo acerca dele. Quando criança assistia o grande evangelista americano Jimmy Swaggart, e ele dizia: somente em João 3,16 eu tenho 25 sermões, e cada um deles de 2 horas. E eu ficava imaginando como é que alguém pode falar 50 horas somente em um versículo. Entendi então que a hermenêutica vai além daquilo que aprendemos dentro de um seminário. Existe a maneira, ou o fato histórico do texto, existe a maneira da interpretação, da aplicação para o seu tempo e espaço geográfico e o seu povo, a sua etnia, mas também existe a interpretação que é a mais difícil de ser aceita, mas é a mais fácil, com que Deus encontrou para falar ao coração do homem, que é a interpretação para o espírito do homem. Então nesta noite eu quero falar para o espírito dos senhores. Eu espero que hoje os apóstolos e os pastores todos tenham ouvido de ovelha, porque se tiver ouvido de ovelha, vão se alimentar bastante aqui. Posso ouvir mais uma bem por isso? Olhe para o seu irmão e diga para ele: aperte o cinto. Nós vamos decolar aqui agora. Pastor Roberto, mude a música para mim. O livro do profeta messiânico, ele é cheio de revelações profundas. Nenhum outro profeta teve uma visão como teve Isaías acerca de Jesus. Profeta messiânico, assim chamado pela sua intimidade com a qual ele falou do Messias ou do Machia de Israel. Isaías viu o que ninguém viu e por isso escreveu o que ninguém escreveu. 700 anos antes do Messias vir ao mundo, ele recebeu de Deus uma luneta telescópica, invisível e espiritual, e contemplou o nascimento, contemplou o ministério, o sofrimento, a morte e até a ascensão desse Messias que aqui estamos falando. Eu poderia aqui passar horas dando detalhes e levar essa igreja a um êxtase espiritual só pelas revelações que ele deu. Como por exemplo, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías revela as 2 naturezas que Jesus teria. Onde, pastor? Num texto que muitas vezes citamos somente em cantatas de Natal. Lembro-me quando criança, eu sempre fazia uma peça na igreja, a Revolta dos Astros, e eu era sempre a estrelinha. Botava uma estrela na minha cabeça e ficava parecendo a Estátua da Liberdade. Você ri porque não era você que pagava aquele mico lá. E eu era obrigado a recitar o texto de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel. Por aí vai a poesia de Isaías. Mas quando ele revela as 2 naturezas de Jesus, ele fala assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Muitas pessoas pensam que Isaías está, de maneira poética, reforçando a primeira palavra, mas não é. Ele não fala de uma natureza apenas de Cristo. Ele fala do menino e fala do Cristo que ali está para nascer. Ele fala do homem, mas fala do Deus que estava por vir ao mundo. Quando ele diz o menino nasceu, ele está falando do fruto do ventre de Maria, porque o menino precisa nascer, mas o filho não. Ele diz: o menino nasce, mas o filho é dado ao mundo. O filho que ele diz é aquele que está agora à direita de Deus Pai no céu. Então Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele tem uma visão profética acerca dele. Na verdade, quando ele põe o nome de Jesus já naquele tempo, dizendo: e o seu nome será Emanuel, que significa o que, igreja? Não ouvi? Pois bem, eu também pensava que era Deus conosco, mas quando você começa a estudar o texto de maneira um pouco mais aplicada, você vai ver que a palavra Emanuel não é um nome próprio. Em um dos textos originais, ela é separada por 2 hífens. São 3 palavras que juntas na sua fonética se fala Emanuel, mas na verdade é Immanel. A palavra in, que no inglês é aplicada para dentro, a palavra men, que significa homem, e homem vem de barro, vem de humus, vem de terra. E a palavra El é o sufixo que dá o grande nome ao grande Elohim, El Shaddai, o nosso Deus que está aqui. Então, quando aplicamos o texto Immanel, dentro
barro, Deus, e colocamos na situação correta, fica Deus dentro do barro. Então, na verdade, Emanuel não é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Deus conosco seríamos andando pelas ruas e Deus de mão dada conosco, mas Deus dentro de nós é Deus nos pegando no colo e nos carregando para cima e para baixo. Eu estou pregando para homens e mulheres que são veículo de Deus aqui nessa terra. Você concorda comigo? Então murcha a barriga e sufre o peito, levante a mão direita para o céu, agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, por favor, e diga a ele: você está entendendo? Diga: Deus te trouxe aqui hoje para isso, só para te dizer que você é o veículo dele, ele mora dentro de você. E só quem tem Deus dentro de si não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Então, o livro do profeta messiânico, ele nos dá horas e horas de estudos proféticos como esse. Mas essa noite eu não quero usar uma forma teológica muito profunda de encarar o texto. O texto de Isaías 43, ele pode ser aplicado de uma maneira simples, que vai abranger a nossa alma e o nosso coração de uma maneira muito carinhosa. Eu pego o texto de Isaías, o livro completo, e divido em duas partes. Isaías tem 66 capítulos. Quantos capítulos? O livro de Isaías é dividido quase que, praticamente parecido com a nossa Bíblia protestante. Nossa Bíblia tem 66 livros. Ela é separada entre Velho e Novo Testamento, 39 livros do Velho, 27 do Novo. Quando você lê o Velho Testamento todo, você vê Deus falando com Israel. Quando você lê os 27 posteriores livros, você vê Deus falando com um novo Israel. O Deus do Velho Testamento parece que está com tanta angústia e ira com o homem, que se você torcer o Velho Testamento, parece que sangra. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê um Deus apaixonado, amoroso, dizendo: vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se pegarmos Isaías e colocarmos essa mesma visão, entenderemos que Deus está dando dois discursos. Do primeiro capítulo ao capítulo 39 de Isaías, eu tenho um Deus irado, um Deus chamando a atenção do povo, com um Deus com um dedo em riste, dizendo: ai dos que bebem, ai dos que se prostituem, ai dos que adoram outros deuses. Deus está chamando a atenção de todos. E de repente, como que num passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus fica brando, Deus fica mais tranquilo, e ele começa a falar coisas santas e profundas, tratando o povo agora não mais como servos, mas como amigos. E quando começamos a entender isso, eu um dia perguntei: Senhor, o que aconteceu do capítulo 40 para frente? Foi a maneira do Senhor me dizer: quando eu usava Isaías para repreender o meu povo, eu contemplava no futuro o povo ouvindo a repreensão e se convertendo, e a minha ira dura até que o povo se arrependa. Mas quando há arrependimento, a ira vai embora, e vem a bonança, vem o perdão, vem a restituição e vem a alegria. Do capítulo 40 para frente do livro de Isaías, eu tenho um Deus que está apaixonado. Eu disse que Deus está o quê? Podemos perceber isso no tom da sua voz, nos lábios de Isaías, no capítulo 43, quando ele diz assim: eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Deus não te chamou por apelido, ele está dizendo: eu chamo pelo nome, só quem conheço, só quem tem intimidade com ele. E aí ele começa a fazer promessas. Ele faz o quê? E essas promessas que ele faz, eu dividi elas em duas partes. A primeira promessa que Deus faz em Isaías 43, ele diz assim: se passarem pelas águas, elas não te afogam. E a segunda parte da promessa, Deus usa outro modelo de linguagem, e diz: e se passarem pelo fogo, a chama não queimará em ti. Esses dois textos podem ser aqui hoje, por esse pregador, e essa aplicação que eu vou dar, interpretar de uma maneira bem simples. Duas promessas para o mesmo povo. Todavia, no meio deste mesmo povo, ou de único povo que ele tem, haviam dois grupos que ele separou pelo meio. A um desses grupos ele diz: eu posso fazer para vocês promessas que vocês entendem. E ao outro grupo, posso fazer promessas que, mesmo não entendendo, eles aceitam. A primeira parte da promessa fala sobre águas. Fala sobre o quê? Não sei se você percebeu, quando eu disse e li o texto: se passarem pelas águas, elas não te afogarão. Houve um suspiro da igreja quando lemos o texto a princípio. Os nossos olhos e os olhos de alguns, que pelo menos eu notei, marejaram. Pessoas deram glórias a Deus, suspiraram profundo, porque esse texto, ao entrar na mente, desceu ao coração
do coração foi ao seu subconsciente ou seu inconsciente e trouxe à sua memória que esse texto é real, é prodigioso, porque alguma vez na vida você viu isso acontecer, uma promessa que todos já puderam experimentar na vida. Quer ver? Quem aqui, algum dia na sua vida, passou por um processo de quase afogamento? Levante a mão para eu ver. E os que não levantaram a mão é tudo hipócrita, porque todo mundo já passou por um pré-afogamento, ou dentro da piscina, ou dentro do tanque, ou dentro de sabe Deus aonde, no Rio Negro aqui. Faz parte do ser humano passar pelo processo de afogamento, e é bom ter isso uma vez só na vida, porque a experiência é horrível. Então, quando nós vemos Deus dizendo, se passar pelas águas, elas não te afogam, o suspiro da nossa alma é natural, porque o nosso espírito entendeu. Aqui no seu cerebelo, onde está alojado o seu espírito, vem uma mensagenzinha subliminar, dizendo, isso é possível, porque você já experimentou isso alguma vez na vida, ou conhece alguém que já passou. Todavia, quando eu parto para outra parte da profecia, o nosso coração quase se tranca, porque o Senhor diz, se passar pelo fogo, a chama não te queima. A nossa mente tenta buscar no nosso inconsciente, e a única lembrança que temos é um fato bíblico que nós não vimos, mas ouvimos. E mesmo sabendo que há um exemplo apenas na história do mundo, na história universal da civilização humana, somente 3 moços experimentaram isso. Caíram no meio do fogo e saíram de lá vivos, sem nenhum fio de cabelo queimado. Eu não estou falando de pessoas que sobreviveram ao fogo, que sobreviveram com queimaduras de 1º, 2º ou 3º grau. Não estou falando de pessoas que ficaram deformados, não. Eu estou falando de pessoas que andaram pelo fogo e venceram o poder do seu calor. Senhoras e senhores, entendam que o fogo é o elemento mais poderoso que existe no nosso universo. O fogo derrete o ferro, ele evapora a água, queima a madeira, ele queima o plástico. O fogo é o elemento mais poderoso e Deus o usará quando ele for trazer juízo a esta terra. Foi Pedro que escreveu na sua encíclica, disse que Deus usaria o fogo para purificar esse nosso planeta. Não fui eu que disse, foi o Senhor quem disse. O ser humano naturalmente ele tem medo do fogo, por isso, pelo seu poder, o poder dele, o poder de destruição. Aí vem Deus e fala assim para o seu povo, não é para qualquer povo, é só para o dele, se passar pelo fogo, a chama não queima você. Percebeu que o grito de glória a Deus foi menor do que o grito das águas? Por quê, pastor? Porque o seu inconsciente ainda não consegue captar, não consegue compreender, e se compreende, não consegue aceitar. Foi para isso que Deus me trouxe hoje aqui, para tentar explicar para você o que significa isso. O Senhor está enviando 2 promessas ao seu povo. Ele está dividindo o seu povo no meio e está dizendo, todo o meu povo é especial. Repita comigo, todos somos especiais. Agora ouça, mesmo todos sendo especiais, existe um grupo no nosso meio que não podem ouvir promessas absurdas, que não estão preparados para ouvir promessas loucas, que não estão preparados para ouvir promessas que humanamente falando é impossível, porque quando ouvem essas promessas, debocham, desacreditam e até julgam o profeta, e pior, acabam julgando a profecia. Então, para esse povo que o Senhor respeita, porque são especiais, mas não estão preparados para esse nível de espírito, o Senhor fala na linguagem deles. Eles só acreditam em profecias naturais. Por exemplo, o pastor está pregando no culto, o apóstolo está dizendo para vocês, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nesse texto? Outro dia vem um outro pregador e ele está dizendo assim, está escrito na palavra, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem acredita nesse texto? Diga para o seu irmão, você crê nessas profecias? Crê nessas promessas? Agora pergunte a ele, por quê? Por que nós cremos nelas? Porque no nosso inconsciente nós sabemos que isso já aconteceu. O filho do nosso irmão foi salvo, a mãe da nossa irmã da igreja foi salva. Então Jesus salva os nossos parentes. Por isso nós acreditamos. Sabemos de um irmão que sofreu um pré-acidente, lá no acidente que era para morrer, ele saiu ileso. Sabemos que o anjo do Senhor guardou e o protegeu, amém? Por isso, agora você está no culto, vem o pastor, olha para você e diz assim, assim diz o Senhor, vou eu entregar na sua mão o canal da Rede Globo e você vai ser dono dela. Tem gente que ao invés da glória a Deus começou a rir. É natural. É aqui que eu quero chegar, é natural. Pergunte por quê? Porque isso não é promessa para qualquer um.
Isso não é promessa para aqueles que só acreditam em coisas que os olhos podem ver, a mão pode tocar. Isso não é promessa para pessoas que só acreditam naquilo que a física, a química e a matemática pode provar. Porque nós temos alguns crentes que são cientistas, só acreditam naquilo que pode ser reproduzido em um laboratório. Então, quando a promessa é normal, é simples, nós aceitamos ela. Mas quando a promessa é louca, aí ela só pode ser entregue para quem louco é também. Eu quero saber se tem algum louco aqui dentro. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha. No final de um belo culto, chegou um irmãozinho perto de mim, bem simples, um mineiro matuto. Ele chegou, uma roupa muito humilde, uma sacolinha branca na mão. Ele disse: ó pastor, eu senti de te dar um presente. Eu disse: eu senti de receber, me dê logo. E ele tirou de dentro daquela sacolinha uma caixinha de paçoquinha embrulhada. Até hoje eu não entendi porque que ele sentiu de me dar aquilo lá. Mas eu estava com fome, não questionei. Já desembrulhei, eu gosto de paçoquinha, e comecei a comer. Quando eu estou comendo a paçoquinha, ele falou assim: ó pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Falei: qual é o problema? Ele falou: não pastor, é que ontem à noite eu fui numa vigília. Pense no matuto. E eu, como não sou gente, eu falei: você foi aonde? Eu fui numa vigília. Eu disse: e aí? E ele falou: mas pastor, não era vigília de crente normal não, era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir dele. Eu disse: o que é uma vigília de crente doido? Ih pastor, aquelas vigílias que quando os crentes entram no mistério, tem uns que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Eles ficam assim. Tem outros que parece que recebem o espírito do celular. Pastor, é uma alegria só. Eu falei: eu conheço, eu sou desses aí. Eu não sei se você é, mas eu sou do reteté de Jesus. Eu sou. E começou a me empolgar. Eu falei: e daí? Ele falou: pastor, lá pelas tantas veio um profeta doido. Eu falei: calma aí, eu conheço profeta doido, de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Ele disse: o que é um profeta doido? Ele disse: pastor, é aquele que espera a gente não estar prestando atenção. Tantas das madrugadas eu estava encostado na parede, pastor, o profeta vem na ponta do pé. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu já assustei, mas não deu tempo de virar. Eu falei: por quê? Porque quando eu fui virar, ele gritou: homem! Então, o coração quase saiu pela boca, pastor. Eu falei: e aí que o profeta falou: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Eu falei: segura. Eu falei: e aí? Ele falou: ai pastor, eu entrei na carruagem, uai. Eu falei: me explica, como é que é esse negócio? Pastor, ele catou na minha mão e nós saímos correndo pelo corredor da igreja. Eu falei: e aí? Aí nós demos uma volta pela lateral esquerda, lateral direita. Quando eu engatei uma quinta marcha, passou, o homem saiu da igreja. E nós demos uma volta no quarteirão. Eu falei: ai pastor, eu estava na carruagem de fogo, eu não podia descer, ué. Eu falei: e depois? Segura. E depois, pastor? Aí o homem resolveu entrar de novo na igreja. A gente estava no meio do corredor, chegando no altar, quando ele brecou a carruagem. Só que ele brecou e não me falou, e me empurrou. Ele falou: eu saí catando cavaco, pastor, e olhei para trás, e o profeta, com aquela cara brava, disse que apontou o dedo para ele e disse assim: homem, agora sobe tu sozinho aí na rampa do Palácio do Planalto, porque eu vou te colocar aí, ó, entre os príncipes da terra. Respire fundo. Eu também fiquei feliz como vocês, mas ele acabou de contar, e ao invés de ficar feliz, ele teve uma crise de riso. Mas era um riso de deboche. E enquanto ele ria, eu enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho e anotei meu celular. E ele olhou e disse: pastor, para que é isso? Eu disse: isso aqui é o meu número de celular particular para você. Ele pegou: nossa, eu vou ter seu telefone. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? E eu falei: para quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu. E abaixou o rosto. Quando ele levantou o olho dele, estava lacrimejando. Disse: pastor, eu moro num morro aqui em cima, que eu divido a casa com as trocentas pessoas. A porta da minha casa é escorada por uma cadeira de fórmica. Pastor, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para poder levar comida para casa. Eu não sei ler nem escrever, pastor.
Ele olhou para mim e disse: o senhor acredita que eu vou subir a rampa do palácio? Eu olhei para ele, sentindo Deus, disse: meu filho, se foi o meu Deus que falou, se foi o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, se foi o Deus que quebrou a lei da gravidade, fazendo Pedro andar em cima das águas, se foi o Deus que quebrou a lei da matéria, fazendo um machado de ferro se transformar em isopor e flutuar por cima das águas, se foi o Deus que abriu no meio do Mar Vermelho um caminho para o seu povo passar, se foi o Deus que fez Jesus Cristo nascer aqui nesta terra, sem a união de um homem e uma mulher, apenas pela encarnação divina, se foi o meu Deus, quem viver verá, para ver onde você vai chegar ainda. Na noite de hoje eu venho como mensageiro de Deus para te dar uma palavra. Volte a acreditar naquilo que Deus te disse. Por mais louco que tenha sido, por mais absurda que tenha sido aquela promessa, porque geralmente quando Deus quer falar alguma coisa grande para nós, Ele usa os pequenos, e os pequenos não têm aparência. Eu cresci ouvindo os profetas, e a maioria dos profetas que eu ouvia na minha terra só tinham 2 dentes, era o zagueiro e o atacante. Quando falavam, erravam toda a língua portuguesa, e tinha uns irmãos estudados que diziam: isso não é Deus que está falando não, porque Deus não erra a língua portuguesa. E eu olhava para eles assim: meu filho, você está olhando para o vaso, eu estou olhando para o que está dentro do vaso. Deus essa noite te trouxe aqui só para te dar um puxão de orelha. Não é o seu diploma que vai fazer o seu ministério crescer, não é o seu carro importado, não é a grande igreja, não é o poderoso ministério, são aquelas palavras que te fizeram chegar onde você chegou hoje. O Senhor me disse que nesta noite eu pregaria para homens e mulheres que sequer sonham com o que vai acontecer na sua vida. Você acha que já aconteceu tudo? Deus disse que você vai ser grande. Você vai ser grande. Deus disse que você vai chegar lá, e você vai chegar lá. Eu fui criado numa igreja lá na Vila Tatu. A igreja tinha 3 por 4 metros de comprimento, os bancos todos quebrados. Não tínhamos um instrumento, com exceção de uma sanfona e um pandeiro. O pregador que eu mais gostava de ouvir era o irmão Ovídio Ramos. É vivo ainda, tem quase 90 anos. O irmão Ovídio é um presbítero assembleiano, bem a rigor, aquele barrigão lá, cemitério de frango. Ele era um baita de um homem afrodescendente. Eu não posso falar mais nada além disso. Se eu falar qualquer coisa além disso, eu sou processado. Ele é um afrodescendente de quase 2 metros de altura, e a mão dele do tamanho de uma raquete de tênis. E eu ia para o culto ouvir o irmão Ovídio quando criança, não é porque ele pregava bonito, é porque ele fazia a gente rir. Ele era muito engraçado. Ele não sabia ler. Os diáconos da igreja não sabiam escrever. Os irmãos que congregavam lá não sabiam falar. Imagina quando o irmão que não sabia falar pedia para o diácono escrever um pedido de oração. Ia parar na mão do irmão Ovídio. Era um Deus nos acuda. Quando ele lia de uma vez, a igreja fazia assim. Quando ele pegava e tentava adivinhar o que está escrito, ele levava para lá, trazia para cá e dizia: vamos orar aqui vamos orar pela irmã Isabel, que segundo consta fez uma cesariana. Levanta a Isabel na mocidade, é um menino de 12 anos. Irmão Vídeo, o que foi, filha? Eu não fiz cesariana não, só Isabel, eu estou aniversariando, viu? Esse era o meu herói. Um dia, Dério, eu me empolguei. Um dia eu estou no culto, o irmão Ovídio, todo inspirado. Nesse dia nós descobrimos que ele não sabia ler. Ele pegou o hino, a harpa cristã para cantar, e ele pegou o hino da harpa, que é muito bonito. Quem conhece aquele hino assim? Já refúgio. Calma, Beto, tira, para, calma. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, em breve os reinos. Esse hino é lindo, não é? O irmão Vide fez um milagre com esse hino. Ele conseguiu cantar esse hino com outra melodia. Ele começou assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez.
Ele conseguiu cantar Asa Branca. Mas o melhor vem agora. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. Caiu um fogo no salão. E os irmãos entraram no mistério. E veio a irmã Maria de Paula, profetiza, e disse assim: você não vai dar glória a Deus não, garota? Eu disse: por quê? Você não está vendo que Deus deu para o irmão Vídeo um cântico espiritual? Fui criado nesse lugar, nesse ambiente simples. Esse velho não sabia ler. Quando ele estava empolgado, dizia: vamos ler aqui no livro de Êxodo. Genésio então era normal. Um dia ele arrumou um problema, disse: vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Aí o irmão falou: irmão Vídeo, não tem Joana. Ele disse: vá se converter, mulher. É aquela que o peixe engoliu aí. Era Jonas. Mas o dia que Jesus me chamou, ele falou assim: hoje Jesus falou que vai levantar alguém aqui. E ele me deu um texto de tarde. Está no livro do profeta Albuquerque. Aí ninguém achava Albuquerque. Falou: irmão Vídeo, não tem Albuquerque na Bíblia não. Eu disse: tem, está aqui, ó. Nós descobrimos naquele dia que ele não sabia ler. E alguém lá lia até ele decorar o texto. E à noite ele ia e fingia que estava lendo para a gente. E a pessoa que ensinar era muito atribulada, né? E ele falou: ó, aqui, eu vou ler para vocês. Olha o que o Albuquerque diz: aviva a sua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque. E naquele dia a palavra do profeta Albuquerque entrou aqui, ó. E Jesus falou profundamente comigo. Lá nesse salãozinho, nesse culto, levantou a irmã Maria de Paula. Pense numa figura. A irmã Maria de Paula levantou numa inspiração divina, virou onde eu estava e apontou o dedo no meu nariz. E profetizou num idioma que vocês aqui da capital não entendem, então vou traduzir. Ela profetizou em rossianês. É o idioma de quem mora na roça, né? Ela disse assim, vou trazer as palavras para os nossos dias: meu filho, chegará um tempo na sua vida que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa em voltar para arrebatar a minha igreja. Eu dei glória a Deus como vocês. Quando eu e mais uns irmãos estamos alegrezinhos ali, até o irmão Vídeo chorou nesse dia. Do lado dele tinha um outro presbítero que havia terminado o estudo de teologia. Ele pegou um sininho, as Assembleias de Deus tinham um sininho debaixo do púlpito antigamente, chacoalhou o sininho até todo mundo quietar. E falou assim: irmã Maria de Paula, Jesus te usa sempre, mas hoje eu não sei quem te usou não. Pense numa confusão, 20 pessoas. A velha olhou para ele e disse: o que é que o senhor quer dizer com isso? A senhora profetizou uma heresia. E ela falou: o quê? Ele: heresia. Disse: que é isso? Heresia é o que leva o homem para o inferno. Ela disse: não falei esse trem não. Eu falei que Jesus vai pegar esse menino e usar ele para cima, para baixo, para a esquerda, direita, frente, atrás ao mesmo tempo. E ele insistiu: isso é uma heresia. E ela falou: por quê? Ele disse: porque esse atributo só Deus tem. Só Deus é onipresente. Só Deus está em cima, embaixo, à esquerda, à direita, à frente, atrás ao mesmo tempo. Só Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando aquele homem disse aquilo, a mensagem que havia me deixado feliz aqui me deixou triste aqui. Eu fiquei numa dúvida cruel. Eu olhei para a cara daquele presbítero estudado e o que ele falou fazia sentido aqui na minha mente. E quando eu olhava para aquela velha que começou a chorar e lembrava que ela era uma mulher que orava 12 horas por dia ajoelhada, a minha mente não entendia o que ela falava, mas o meu coração tremia, batia forte. E eu fiquei em uma dúvida cruel: razão e fé. A razão lida com a sua mente, a sua psique. A fé lida com as suas emoções. Quando ele disse aquilo e me provou que só Deus era onipresente, a minha razão foi com ele. Mas quando eu olhava para aquela velha que mal sabia falar o nome dela, o meu coração sacudia no peito. Eu fiquei numa dúvida cruel. Essa irmã nunca mais profetizou. Eu passei meses sem entender e sem acreditar em mais nada. Graças a Deus o tempo passou e Jesus me deu o ministério. Um dia, já como pastor, eu estou descendo a tribuna da igreja. No meio do corredor, quem que eu encontro? A irmã Maria de Paula e o tal presbítero.
O que eu não entendi a vida inteira, em 5 segundos desceu a revelação. Eu olhei para os dois, pedi para que eles se sentassem, falei: preciso falar com vocês. E ele olhou para mim e disse: o que o senhor precisa? Eu disse: o senhor se lembra daquele culto assim, assim? Ele falou: me lembro. Está na hora do senhor pedir perdão para ela. Ele olhou para mim e disse: perdão a ela? Para quê? Eu falei: ora, o senhor humilhou essa mulher e matou o ministério dela. Ele disse: quem mandou ela dar lugar à carne? E eu saí a defesa. Ela não disse da carne. Ele falou: não, então foi o diabo que usou ela. Eu disse: por quê? Ora, onipresença é um dom, é um atributo que só Deus tem. Você virou Deus, rapaz. Eu disse: não. E também disse: ela não estava falando de onipresença. E ele falou: estava falando do quê? Eu disse: ela estava falando de tecnologia. Não entendeu? Eu vou desenhar. Calma, calma. Nem eu, nem ele, nem aquela mulher sabíamos que lá de uma cidadezinha pequena, na Vila Tatu, Deus ia levantar um menino. E esse menino ia vender mais de 10 milhões de DVDs no Brasil, em países de língua portuguesa, DVDs traduzidos em inglês e espanhol. Alguém aqui já assistiu um DVD meu? Nem eu, nem aquela velha, nem aquele homem sabíamos que um dia Deus ia me dar um programa de TV. Nem eu, nem ele, nem ela sabíamos que um dia Deus ia me dar canais no YouTube. Eu tenho mensagens no YouTube. Depois desse problema, então, cada mensagem minha foi assistida 4, 5, 6 milhões de vezes. Ou seja, só Deus sabe, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui em Manaus, quantos caminhoneiros estão singrando esse nosso país e na boleia do seu caminhão está ouvindo o Sonho de José num CD. Só Deus sabe, do outro lado do mundo, eu preguei em 73 nações do mundo, em vários continentes, em fusos horários diferentes. Só Deus sabe quantos estão nesse momento abrindo o YouTube e assistindo o Dia da Aprovação. Só Deus sabe quantas pessoas nesse momento, em outros lugares, estão na sua casa colocando um DVD na televisão. Ou seja, quando Deus fala, por mais louca que seja a profecia, Ele cumpre ela. Hoje eu falo em cima, falo embaixo, falo à esquerda, falo à direita, falo para frente e falo para trás. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Eu quero saber se alguém aqui tem uma promessa de Deus na sua vida. Então permita-me te fazer uma pergunta. Se você ainda tem uma promessa dessas, que é uma promessa maluca e louca, por que você travou o seu ministério? Por que você limitou a sua fé? Por que parou de olhar para as coisas extraordinárias, aquilo que os olhos não conseguem alcançar, e passou a ler apenas uma cartilha ministerial? Por que você parou a olhar o seu belo templo, a sua pequena igreja, e dentro daquelas 4 paredes diz: está aqui a promessa de Deus? Por favor, em nome de Jesus, hoje, ao sair daqui, não saia olhando para baixo, saia olhando o infinito. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais, eu estou pregando para a família do avivamento. Eu estou pregando para um ministério que sabe o que é o céu, e não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Quando você sair deste lugar hoje, Deus vai mexer com a sua estrutura, Deus vai mexer com o seu ministério, a sua igreja vai sofrer um colapso espiritual, Deus vai entregar a chave da cidade na sua mão, o diabo vai ter que se mudar da sua cidade, e nós vamos chutar ele para o inferno, porque é tempo de um renovo. Assim como você está, murcha o peito, enche a barriga, bate no peito até fazer barulho, e olha para o seu irmão. Se você não crê, diga: eu sinto muito por você. Diga: mas eu não sou normal e tenho promessas loucas, e vai acontecer. Vai acontecer o milagre. Sabedoria é você ver o que ninguém vê. Sabedoria é você parar de acreditar só naquilo que o homem fala e acreditar naquilo que Deus tem te falado. Sabedoria é você acreditar que Deus é o dono do infinito e que Ele não precisa de matéria para criar matéria. Ele abre porta onde não existe porta. O que eu vou falar agora é muito forte. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa na vida de um homem.
ou uma mulher. Eu vou repetir: você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para sustentar aquela promessa que Ele te deu. Você não tem noção. Para isso Ele mata ou Ele dá vida. Ele destitui reinos e levanta reinos. Para cumprir a palavra dele, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E o que eu acho lindo é que Deus não manda recado. Nesse momento que eu estou falando, é só para antecipar a sua alma e você não morrer de um infarte, porque vai acontecer uma renovação no seu ministério. O que Ele prometeu vai acontecer esse ano ainda. E se você crê nisso, pega. Não olhe as circunstâncias. O problema é que toda promessa passa pela prova e pelo teste do tempo e da paciência. Toda promessa divina passa pelo teste do tempo e da paciência. O problema é que nós ouvimos o profeta hoje e traçamos uma linha reta, sem obstáculo, entre o dia da promessa e o dia do cumprimento dela. Mas Deus não quer gerar filhinhos de papai. Filhinhos de papai é aquele que recebe de graça, de mão beijada, e por isso não dá valor naquilo que tem. O que não custa nada não vale nada. Por isso que a promessa de Deus na sua vida é grande. E se é grande, o tamanho da promessa é o tamanho da luta, do sofrimento, da dor, da provação, da calúnia. Aguenta o tranco. Vou falar de novo: aguenta o tranco. Deus não levanta qualquer um. Escute: Deus é capaz de saltar muralhas por alguém fraco, mas pelo covarde Ele não pode fazer nada. Vou falar de novo: pelo fraco Deus é capaz de colocá-lo nos braços, mas pelo covarde Deus nada pode fazer, porque o covarde não acredita nele mesmo. Sabe qual é o seu problema? Você não acredita em si mesmo. Você não acredita no que Deus falou. Ele disse, você diz: não, eu não posso, eu não tenho condições, jamais. Enquanto você se autonegar, você negará a promessa de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sou. Você não é para você e nem para os homens. Mas você não é o que os homens veem, e você não é nem o que você vê. Você é o que Deus vê. Você pode ter nascido Jacó, te chamaram de enganador. Num período da sua vida você até se chamou de Esaú, porque ficou com inveja dos outros. Mas o certo é você entrar no Val de Jaboque, e lá Deus vai te fazer a pergunta: qual o seu nome? E quando você fala: eu não passo de um enganador, Deus diz: não, isso é o que o homem disse que você é. Você é Israel, você é príncipe. Eu estou pregando para príncipes e princesas nesta noite aqui. Agora, não basta ser príncipe e princesa, porque às vezes, se o príncipe e a princesa andar pelas ruas da cidade e não tiver uma coroa na cabeça, não vão saber que você é príncipe e princesa. Perdeste a coroa quando você se inclinou diante do problema, quando você se desacreditou. Ao se inclinar, a sua coroa caiu, está por aí, empoeirada. Hoje você vai se inclinar pela última vez, mas dessa vez é para pegar a coroa de volta. Você vai colocar essa coroa na cabeça. Escuta o que eu vou dizer: quem viver verá, para ver o que vai acontecer na sua vida. Deus vai marcar esta festa com a unção da honra. Eu não sei como você aportou no aeroporto aqui, ou como você veio de barco, ou como você saiu de casa com o ombro caído, com o semblante descaído, com o seu nome na lama. Eu não sei como você veio para cá, mas eu sei o que vai acontecer esse ano. Deus vai te colocar de pé, porque Ele tem uma promessa na sua vida. Quem tem promessa de Deus, reage! Caminhando para os finalmente. Tem um homem na Bíblia que ele está em cima de um cavalo. Ele está correndo atrás de um inimigo muito feroz. A ira de Deus com esse inimigo é muito grande, porque a história diz que o rei desse povo, em sacrifício aos seus deuses, fez um holocausto, e o nome do holocausto sacrificado foi Yahvé. Ou seja, o rei ímpio
pegou o nome do Deus dos hebreus e sacrificou num altar. A ira de Deus se acendeu. Esse homem está com o seu exército correndo atrás dos inimigos. Ele já tinha vencido a batalha, mas os inimigos estavam fugindo, cavalos árabes, possantes. Ele parou no meio do caminho e disse: Senhor, amanhã continuaremos. O Senhor disse: eu entrego os inimigos na sua mão hoje. A palavra de Deus é essa: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Que dia? Ele se empolgou, deu um grito no povo e o povo foi. Mas daqui a pouco começou a escurecer. Quando começou a escurecer, ele puxou a rédea do cavalo e disse: Senhor, como eu disse, continuaremos amanhã. E o Senhor disse: mas eu disse que entrego o inimigo na sua mão. Então o Senhor dá um jeito no meu cavalo, porque o meu cavalo não tem farol de milha, nem luz baixa, nem luz alta. Meu cavalo não é coruja que enxerga no escuro, não é morcego que vai pela trepidação das ondas sonoras. Meu cavalo é um cavalo normal, não dá para enxergar no futuro, no escuro. Olha a lua aparecendo ali, olha o sol descendo ali. Sai da terra e entra no céu comigo. Imagina Deus sentado no trono, numa visão holográfica, ele vendo. Na visão de um homem, era isso que acontecia: a lua subia e o sol descia. Eu vou contar o milagre da visão do homem depois na visão científica. Na visão do homem, olha o que Deus teve que fazer para cumprir a sua palavra. Deus fica de pé no trono, arregaça as orlas do seu vestido, coloca uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua. Vai vendo aí se está bom a claridade. Isso foi na visão humana, só por isso nós já daríamos glória a Deus muito tempo. Mas quem conhece um pouco de ciência, coisa que aquele homem não conhecia naquele tempo, vai saber que esse nosso planetinha azul, muito lindo, chamado de planeta Terra, mas tem que ser chamado de planeta Água. Esse nosso planeta é um milagre, porque o eixo que o sustenta é invisível e imaginário. Sabemos que essa Terra passa por dois processos: o processo de rotação e de translação. Leva 24 horas para dar um giro interno, ou um giro inteiro ao redor de si mesma, e leva 365 dias de 24 horas para dar um giro completo ao redor do Sol. Quando ela gira em torno de si mesma, temos o dia e a noite. Quando ela gira ao redor do Sol, temos as 4 estações do ano. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Quem conhece um pouco de ciência sabe que a Terra gira no sentido horário, no sentido do seu relógio. Solte a água na pia da sua cozinha e você vai ver que a água também lá gira no sentido horário, por causa do magnetismo da Terra. Tudo gira conforme gira a Terra. Embora pareça que estamos aqui parados nesse momento, a Terra, ela está girando a uma velocidade de quase 7.000 quilômetros por segundo. Não entendemos isso, não conseguimos absorver isso por causa do tamanho da plenitude dela e pela nossa estática de sermos seres tão pequenos aqui. Mas ela está girando. O que faz a Terra girar? Pergunte a mim: o que faz a Terra girar, pastor? Além de ter todo um sistema solar, no centro da nossa Terra existe uma massa que nós chamamos de amálgama. O centro da Terra é inteiramente quente, larvas ferventes, minérios, terra, tudo fervendo e borbulhando. As senhoras que já cozinharam feijão, e até os senhores, lembram o que acontece quando a panela está atingindo o nível da pressão alta? Se não tivesse aquela válvula de escape para sair o vapor, o que aconteceria com a panela? A terra não explode por causa dos sulcos da terra. E esses sucos da terra, o calor que vem, é ele que irriga a terra, que faz nascer a água que temos aí no subsolo e coisas mais. Isso é ciência pura, é muito lindo e tudo isso. Então a terra, lá dentro dela, nesse momento, há um caldeirão fervendo, e essa ebulição toda é o que faz a terra sair do normal e girar, e faz ela girar no sentido horário. Para cumprir essa promessa na vida desse homem, o meu Deus fez uma coisa, que ele arriscou a criação do universo inteiro. No livro Universo numa Casca de Nós, aquele cientista britânico que é tetraplégico e só funciona a parte do dedinho dele, Stephen Hawking, ele escreveu O Universo numa Casca de Nós. Ele diz que a Terra é um corpo crescente, como o universo é, e tudo gira no sentido horário. Ele diz que se houver algo que faça isso regressar 1 grau,
Se já parar o universo, já é uma catástrofe. Mas se voltar ao contrário, o universo todo explode e acaba tudo. Aí o meu Deus, por causa de um homem sentado em cima de um cavalo, ele falou para ele: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Deus pega o eixo da terra e trava. A terra que gira 7.000 km por segundo, ela trava. Não bastasse travar, Deus gira a terra ao contrário. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Além de acontecer isso, Deus gira a terra ao contrário, ameaçando a construção de todo o universo dele, só por causa de uma coisa. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. Só se perguntar gritando. Porque ele deu a palavra dele. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Você vai chegar naquele lugar. A sua família vai ser salva. O seu marido pode estar lá na rua agora, os cachorros lambendo a boca dele. Tem promessa, você vai viver para ver o seu marido na igreja pregando ainda. Não importa a situação do seu filho, da sua filha, antes dos seus olhos fecharem, você vai ver eles dançando, cantando, adorando e pregando. Você pode ter acordado hoje de manhã dentro de uma prisão, mas o seu destino é um palácio, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Quem tem promessa aqui, pelo amor de Deus? Não. Com todo respeito, como é que essa pessoa do seu lado pode falar que tem promessa se não consegue abrir a boca nem para respirar? Tá me olhando aí com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura, com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Deus está falando só para quem tem promessa. Quem tem promessa, reage. Pegue na mão do seu irmão, de pé todo mundo. Amanhã vão vir mestres pregar, vão falar coisas profundas, mensagens escalafobéticas. Para o nosso primeiro contato, eu trouxe essa mensagem simples, mas ela é revigorante. Vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Você não pode ser levado só pelo que você vê. Você tem que ser levado por aquilo que você crê. E se você crê que você chegará lá, você vai chegar lá. Quando eu me converti, Jesus salvou 102 adolescentes na minha cidadezinha. Todos nós crescemos juntos, ouvimos tudo junto, lemos a mesma Bíblia, fomos à mesma escola dominical, ouvimos os mesmos pregadores, fomos aos mesmos congressos. Por que só eu me destaquei naquele tempo? Para me destacar, eu recebi alguns apelidos: fanático, desequilibrado, beato. Rato de igreja era mais ofensiva. Eles diziam que não precisava tudo aquilo para servir a Deus, mas havia dentro de mim uma fome. Esta fome provoca Deus. Nessa noite você precisa voltar a provocar Deus, apóstolo, bispo, pastor, evangelista, presbítero, missionário, missionária. Você não pode voltar mais para a sua igreja com essa estrutura humana apenas. Você precisa renascer por dentro. Precisa voltar a ter emoções. Precisa voltar a sentir, a buscar, a acreditar. Aquela fé simples e até louca de quando era um jovem crente. Isso precisa renascer, porque Deus vai te levar para águas profundas. Quantos querem navegar em águas profundas? Pegou na mão de quem está do seu lado? Eu vou te desafiar a adorar a Deus agora. Mas adorar a Deus de maneira extravagante. Consegue isso? Pastor, mas olha quem está aqui do meu lado. Tenho certeza que esse que está do seu lado não paga as suas contas. Tenho certeza que na hora da prova não é ele que coloca o ombro debaixo do seu. Eu te desafio nesta noite a voltar à simplicidade do Evangelho.
E só quem nasceu para adorar, adore ao Senhor. Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, eu não vou incomodar a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Feche os olhos, meu Deus. Meu Deus, enche esta casa de fé. Enche, Senhor, o coração deste homem, desta mulher, daquela fé simples. Traz, Senhor, ao ouvido deles aquela voz rouca e cansada da velha mãe, da avó, do avô, do profeta, daquela vigília, daquela escola dominical, aquele sonho profético. Traz à mente deles a lembrança de que ainda existem coisas grandes para acontecer. E aqueles que o Senhor está relembrando, enche de glória nesta hora. Enche agora. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados do céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Sai da terra pra adorar, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Escute, eu encerro aqui. O maior inimigo que nós temos, eu tenho falado isso ao redor do Brasil e do mundo, o maior inimigo que nós temos não é nossa família, não é Satanás. O maior inimigo que nós temos não é o nosso companheiro de trabalho, não é o ministério. Nosso maior inimigo mora dentro de nós. É o medo. Medo de sonhar, medo de dar um passo, medo de ousar, medo do que as pessoas vão falar, medo de criar uma nova fórmula, medo daquilo que é diferente, daquilo que é novo. Nesta noite, Jesus vai te dar uma unção que vai arrebentar o medo. Quem acredita que o medo pode ir embora? Então eu vou te desafiar a repetir comigo o Salmo 91. Mas nós vamos cantar o Salmo 91. Eu queria ver você marchando, dançando, bailando. E na medida que falarmos cada uma das frases, os demônios vão desaparecer da sua vida, do seu ministério, da sua igreja. Preparados? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza.
Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do seu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Mão direita erguida ao alto da cabeça. Só quem tem promessa, só quem tem promessa louca. Abra sua mão e diga comigo: todos os demônios que roubaram os meus sonhos, a minha fé, as minhas promessas, tocaram na minha família, minguaram o meu ministério. Eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão, pegue na sua mão e segure com força. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E eu queria que você abraçasse pelo menos 12 pessoas cheias do Espírito Santo e falasse para cada uma delas: as promessas vão se cumprir. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, Manaus será conhecida no mundo como a capital do avivamento. 2, o Ministério Internacional da Renovação está ainda por viver o melhor de Deus, está por acontecer ainda, da restauração. Eu profetizo que no 2,5 o Brasil será do Senhor Jesus. 2,75 a sua casa será a extensão desta glória. 3, jogue no chão, piso em cima. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Quero ouvir vocês. Cante. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é meu coração, o meu coração. Vivo só pra ti, vivo só pra ti. Não abro mão, não abro mão do céu, até diante da morte, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Só quem tem promessa grita. 1, 2, 3. Prefiro ser fiel. Só quem tem promessa aplaude. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo pra cima? Murcha a barriga e sufre o peito. Olhe nos olhos de alguém que está do seu lado e diga: é só o começo da festa. O melhor está por vir.
Diga, mas venha acreditando nas suas promessas. Quem tem promessa de Deus? Segure na mão do seu irmão. Já vou devolver o microfone ao apóstolo. Me perdoe, eu passei 6 minutos do meu horário. Eu queria vir um dia aqui para pregar igual o senhor prega. 3, 4 horas que eu já assisti uns. Me deram um dia um DVD, teve 3 DVD. Eu falei, o que é isso? É uma mensagem só. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Há algo divino acontecendo. Nosso país vai passar por uma metamorfose. Eu profetizei lá em Porto Seguro e vou profetizar aqui. E vai chegar um dia que os crentes de Manaus vão vir para o culto no meio de semana. Isso se o fuso horário não mudar, né? Carregando um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Um dia nós vamos ouvir de alegria. O jornalista vai começar o discurso, vai começar falando assim: com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. O presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Uma mãe parecendo nem a rainha de Sabá teve uma roupa igual aquela. Eu não tenho pai. Sou filho único de uma mãe solteira. Nunca tive ninguém para me dar umas palmadas ou puxar minha orelha. E no ministério foi a mesma coisa. Nasci no fórceps. Por isso apanhei tanto. Sofri igual um sovaco de aleijado. Você ri porque não é você. E hoje eu me sinto amparado. O Senhor, como eu disse, foi um presente de Deus para a minha vida. Não me abandona, não. Não me abandona. Estou sendo sincero, não me abandona. Obrigado. Eu vou fazer um pedido, não é costume das pessoas que vêm pregar aqui nessa tribuna, porque todo mundo que vem aqui é tudo abençoado. Eu tenho ali fora uns materiais, DVD, CD, livro. Eu estou vendendo até a minha sogra. Mas ninguém quer a bênção, não sei porquê. Essa semana eu tive um susto, apóstolo. Eu fico em casa 1, 2 dias por semana. Aí eu cheguei em casa um domingo à noite, já quase de madrugada, deitei, acordei com uma sede. Estou descendo do 2º andar da minha casa, quando eu chego no pé da escada, um vulto. Eu fiquei congelado, gente. Eu não consegui falar o sangue de Jesus. Eu quase falei o sangue de Genésio. Foi uma coisa. Quando eu olhei, alguém já viu aquele filme O Grito? Sabe a Samara? Aquele que tem o cabelão comprido. Eu não sabia que a minha sogra tinha um cabelo tão comprido. É que ela é assembleiana, ela usa coque. E eu desci da escada, lá no pé da escada, ela estava com uma roupa branca, uma camisola branca e aquele cabelão aqui. Eu olhei e ela riu, não tinha dente. Eu não sabia que ela usava dentadura. Ela mora na minha casa, eu não sabia disso. Estou diante de Deus. Quando eu olhei para ela, ela viu que eu falei assim: meu genro. Eu falei: ô velho. Ela falou: você está orando por mim? Eu falei: estou, porque ela falou: nossa, eu acordei hoje sentindo uma menina de 12 anos. Eu falei: meu Deus do céu. Então, além de aguentar os ativistas gays, além de trabalhar muito, eu ainda tenho que aguentar minha sogra na minha casa. Então vocês têm piedade de mim, gente. Passa lá na mesa. Eu tenho um kit aqui de mensagens que eu preguei nos Gideões Missionários da Última Hora. E eu falei com o apóstolo Renê, vou dar a notícia aqui. Se ele aceitar, já falei com a diretoria dos Gideões, eles estão ansiosos para que o senhor seja um dos preletores lá nos Gideões.
falei com o pastor Reuel Bernardino, que é o filho do pastor Cizino, o vice-presidente do Gideões. Ele disse: já ouvimos tanto falar do apóstolo René, já veio tanto convite, mas a gente não tinha contato. Agora tem um contato. Então ano que vem o senhor já se prepara, por favor. E Move o Brasil. Então eu tenho aqui esse kit, são 12 mensagens. Eu prego há 16 anos. Eu tenho DVDs aqui, eu tenho livro, eu tenho CD de música. Eu botei na cabeça que canto, não tem quem tira agora. Então, se vocês puderem passar ali e me ajudar, eu vou agradecer. Muito obrigado. Beijo, Pai. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser que é Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Só os que sonham com isso, grite aleluia! Quantos estão me acompanhando no Twitter e Facebook? Eu disse que hoje seria uma noite histórica. E quem veio fez história. Todos que aqui estão vão sair com seu legado na mão. Quem crê recebe. Por favor, se movimenta e rasga os céus com um grito de avivamento mais alto que você puder. Porque o Senhor não mente na sua palavra e promessa. Eu quero ouvir o seu grito de vitória. Diga eu creio. Diga eu recebo. Quantos foram abençoados? Quantos aqui não são de Manaus? Levante as duas mãos. Eu falei, quantos não são de Manaus? Não deve ter algum equívoco. Dê um aplauso ao Senhor. O Brasil e as nações vieram e mergulharam aqui. Amanhã começa às 9h30. Vamos dormir até 8. Tomar um café até 8h30. 15 para as 9, sai do hotel. 9h30 começa. Horário business, porque estamos maduros. Um aplauso ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença, Marco. Que noite linda. Obrigado, Marco. A sua presença aqui foi um marco. E vamos dar um aplauso pela vida dele. Vamos dar um aplauso pela vida do Roberto Marinho, esse querido aí, que trabalhou muitos anos com o Benihim e agora está trabalhando com o querido aí, o Marco Feliciano. Quantos foram abençoados hoje à noite? Levante a mão direita. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentiva de Jesus Cristo, Filho, e a consolação do Espírito repouse sobre cada homem, cada mulher, cada líder de avivamento que se encontra neste lugar e em toda a terra, para que todos vejam e reconheçam e juntamente testifiquem que foi o Senhor que fez tudo isso. Graça e paz, igreja do avivamento. Deus abençoe. Amanhã às 9h30 da manhã e à noite às 19 horas. Graça e paz, povo de Deus.